Estamos começando mais um podcast do Papo de Empreendedor aqui do Núcleo de Jovens Empresários da Assist. Estou aqui com a Andresa, com a Bárbara e com o Kleber e hoje vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito atual, que é o tema de oratória. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Kleber, por favor, o que você tem a dizer para nós sobre sua trajetória, sobre a oratória e sobre o que levou você a estar aqui hoje no nosso podcast? Muito obrigado, então, Nicolas e também Andressa pelo convite, uma oportunidade muito importante, porque quando nós falamos de oratória, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, eu me chamo Kleber Teles, diretor técnico da ATS Treinamento de Segurança do Trabalho. Vim através do Núcleo de Jovens Empresários, um baita convite para a gente estar falando desse assunto que é tão importante com a nossa amiga Bárbara. E aqui, quando a gente fala de oratória, para poder transmitir as informações, todo o conteúdo de segurança do trabalho é um tema que está presente no nosso dia a dia, né? Então, dentro da oratória, ela é importante para a gente poder se portar e fazer a transmissão correta das informações para a gente ter um mundo mais seguro aí no ambiente de trabalho. Que ótimo, como a gente estava falando antes, né? Bárbara, mega referência do tema, vem aqui para nós para falar sobre oratória, falar sobre a experiência que ela tem em oratória. E eu gosto de começar, lógico, né, perguntando e tirando dúvidas e situando a galera, porque o nosso público, ele vai de pequenos empresários, pessoas que estão começando há pouco tempo, empresários gigantes da região inteira. E eu gostaria de perguntar, então, para a gente dar início nesse tema, o que você acha que existe atualmente de maior demanda sobre oratória? As pessoas, quais as maiores dificuldades que chegam para ti quando as pessoas falam, Bárbara, eu preciso de ajuda para desenvolver minha oratória? O que geralmente é esse problema, essa dificuldade das pessoas? Segurança em si. Acreditar na sua própria capacidade, nas suas próprias ideias e no porquê quer falar. Então, de todos esses anos, o mais interessante é ajudar as pessoas a acreditarem em si, no que elas têm para dizer e no poder que isso tem. E na importância de dizer, porque quando a gente crê em algo e aquilo tem valor, quando a gente encontra a nossa maneira de dizer, aquilo impacta e transforma a realidade. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o aspecto principal é que a pessoa faça um bom contato consigo mesmo. Emoções, pensamentos, e tenha essa coisa tão bonita que é apreciar a si mesma. Porque muitos falam sobre dificuldade de nervoso, de ansiedade, de medo, mas isso é só a aparência. É só a pontinha do iceberg. A coisa mais interessante é ter uma boa relação consigo mesmo e apreciar a si mesmo. Não é interessante isso? Acho muito interessante. Né? Muito interessante, porque tem muita gente que às vezes chega com essa demanda de oratória e, na minha percepção, vem com a demanda de eu travo. E só foca na hora de falar ali, né? Não tá olhando pro o que faz travar. E eu acho que às vezes a gente tem que olhar um pouco mais para isso. E eu observo que hoje, dentro do empreendedorismo, existe aí uma necessidade muito grande, né, de desenvolver oratória, uma boa oratória. De desenvolver uma boa comunicação no geral, sim, mas uma boa oratória também. Porque tem uma frase que um cara falou uma vez para mim, que principalmente quem tá começando não pode negar palco. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Kleber? Não, e é importante o tema, como a Bárbara trouxe para nós, que muitas pessoas, quando falam em oratória, o pessoal imagina que é um dom. Exatamente. Mas não é dom e não é sorte. É técnica. É treino. É treino. E o nosso dia a dia, quando a gente vai fazendo a oratória de forma involuntária, porque a gente está se comunicando, que hoje é um dom que a gente recebe, isso aí lá dos nossos ancestrais, e é necessário porque em muitos momentos da vida foi força. Quando nós falarmos em guerra, o que é que dentro das disputas que aconteciam, principalmente, os grandes exemplos nossos vêm da Grécia, os gregos. E através dos gregos a gente conseguiu aprender que tudo não é só força, é a fala. Então a oratória, ela não é dom, ela não é sorte, é técnica. Então a técnica a gente consegue desenvolver nas pessoas. Mas para a gente poder desenvolver, a gente tem algumas bases para poder chegar nesse momento, nessa evolução. E um dos momentos é porque o corpo fala.
Então, quando a gente está falando em oratória, que é a maioria das dificuldades das pessoas, esse cidadão, essa pessoa, ele precisa primeiro desenvolver a sua postura, porque o corpo fala. Se nós começarmos o nosso assunto e eu ficar olhando pro Nicolas, Nicolas, assim, é isso mesmo, eu concordo contigo. Teu corpo está expressando que tu não está contente nesse ambiente. Então nós precisamos mudar. Uma postura ereta, ombros abertos, com certeza ele vai mostrar que tu tem um diferencial. O domínio do assunto, como a Bárbara falou para nós, é importante. O tom da voz. Não falar aquela voz monótona. Imagina você falando... Andresa, você acaba de ganhar R$1 milhão. Olha a emoção. Andresa não vai nem perceber o que tu falou, né? Olha o diferencial do tom. Andresa, você acabou de ganhar R$1 milhão. Olha só a transformação da fala. Então a fala também é importante dentro da nossa oratória. Diferenças de tons. Um tom elevado, um tom baixo. Pausas durante a fala. Com certeza a gente vai estar construindo um diferencial. Então, como a gente sabe que nós precisamos ter uma postura, saber ter uma dicção daquele momento, aquela forma. E o principal, né? O conhecimento, o assunto que tu está abordando. Você precisa saber ter o domínio do assunto. Você precisa ter uma construção daquela fala, a construção daquele determinado assunto. Então nós precisamos, como nós pensando lá na a língua portuguesa, ter o desenvolvimento. Vamos fazer depois a conclusão, mas principalmente ter o domínio do assunto, para nós sabermos como nós vamos construir no nosso conversa, que muitas vezes a gente está estendendo a oratória. Eu não sei se deu para perceber que o assunto é oratória, mas a gente não tá nem falando de saber falar, né? No sentido de ler, de montar frases e nem mesmo como é que eu vou dizer, como é que a gente chama? Tipo, da língua travada, né? Da dicção. Né? A gente não tá falando disso, a gente tá falando de uma coisa muito maior, né? A gente pode considerar que a oratória, ela vai demonstrar o teu negócio, se a gente for pensar isso. Sim. Né? A gente vai desenvolver disso. Sim, vai mostrar a ti e o que tu defende, né? E por que tu defende. Que valor a tua presença agrega. Então... o Teles citou os gregos, né? Então, a gente sabe que o berço da filosofia ocidental é grega, né? E eles tinham um aspecto muito importante que é o ser humano precisa se conhecer e precisa ter uma relação muito boa e um diálogo muito bom consigo. Às vezes a gente pensa a oratória eu falar para alguém. Tá bom, isso é uma parte. Mas e eu converso comigo? Eu me entendo? Eu sei com clareza o que quero dizer, para quem quero dizer? E eu sei ouvir? Porque às vezes a gente acha que é apenas falar. Então, como a Andresa bem disse, a oratória é um conjunto. Como o Teles disse, é um conjunto desde o corpo de quem fala, também das emoções, também do conhecimento, dos pensamentos, das crenças. Então, quais são os valores que eu tenho? Então, se o meu valor é humildade, se o meu valor é empatia, quais são os meus valores ou propósitos? O que eu estou propondo faz qual diferença? E isso nasce muito na filosofia grega, no aspecto que eles chamavam de se construir e se conhecer, que eles chamavam de ethos, e daí chega para nós como ética, e em base a essa verdade nossa, como nós trazemos isso para o mundo, que é mores, que é como eu entrego. E especialmente uma coisa que me encanta muito dentro da arte, da conversação, é saber ouvir. E aí também inspirada na filosofia, eu sempre gostei de uma anedota, que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, observa, ouve, te imerge no contexto e encontra o teu melhor lugar para gerar comunicação. Sim, a oratória em si é uma técnica, super. Só que essa técnica precisa vir com conteúdo humano. Senão ela fica só técnica.
E aí, ainda inspirada na Grécia, porque o Tales falou da Grécia, né? Eles viam a diferença entre ser alguém que fala só da boca para fora, o famoso faz o que eu digo, mas não o que eu faço, e aí era um problema ético e moral, ou a fala desde quem eu sou e os compromissos que eu tenho na sociedade que eu vivo, que essa é a oratória que eu prefiro. Quem eu sou e quais os meus compromissos na sociedade, como eu contribuo através do meu negócio. Porque o que é um negócio? É o que eu trago para o mundo, para complementar com o que os demais trazem para a gente organizar uma sociedade. Aí vem a ideia de negócio, de empreendedorismo, de empresa e da gente fazer a nossa sociedade funcionar e ser próspera, né? Com segurança. Sempre. Nos trabalhos, com segurança psicológica, que é uma coisa que eu amo. A gente poder ter ambientes como esses, onde a gente pode ser a gente mesmo, sem querer imitar ninguém, porque um erro às vezes pode ser, o fulano é tão bom, eu quero imitá-lo. Um princípio da oratória é ser quem a gente é, e o mais natural possível, porque isso agrada. Então o Telles falou, temos um corpo e também temos um sistema nervoso, um sistema cognitivo. Ele lê e percebe rostos, postura, gestos. Então, essa arte e técnica da boa oratória, ela engloba todo esse nosso ser no mundo, né? Então, isso na inspiração grega que o Telles trouxe. Base da cultura, de história. empreendedorismo para filosofia, não. diretamente do papo de empreendedor. E eu acho muito bacana isso que tu traz, Bárbara, porque usando exemplos da minha empresa, da Hamper, a gente desenvolve muitos líderes e esses líderes têm um problema muito pautado, que é a dificuldade de ser autêntico no ambiente organizacional onde eles precisam influenciar colaboradores. E aí a gente busca fazer esse trabalho com a liderança de ela entender essa autenticidade, ela entender o que são os valores, o que são os princípios, o que ela quer pro negócio que é dela. Qual a nossa cultura, né? Qual a nossa cultura, qual a cultura do negócio também. Cultura organizacional. Exatamente. Então, o que a gente quer com esse podcast? Então, aqui entra uma outra coisa que também é filosófica, que é qual é o contexto? O que queremos? Por que queremos? Quanto esforço vamos colocar nisso? E aí a gente cai de novo na filosofia, porque a base da autenticidade é se conhecer, né? Se eu não me conheço, não sei o que me move, quais meus sonhos, meus ideais, meus sentimentos, como que eu vou ser autêntico? Aí a gente vai cair no Aristóteles, que ele falava, olha, primeiro trabalha para ter uma íntima relação contigo ao longo das tuas experiências e vai fazendo aflorar quem tu é. E quando a gente coloca isso, a nossa vida nas coisas que a gente faz, só pode estar bom, né? É difícil não ir para um caminho positivo. Eu acho muito legal isso que vocês dois trouxeram de olhares diferentes e ao mesmo tempo complementares sobre oratória, né? Onde oratória é sim uma técnica e pode ser sim uma técnica, mas ela é uma técnica que vem de algum lugar. Sim. E ela precisa vir de algum lugar para que ela seja sustentável, né? Para que ela não seja em vão, para que ela seja orar para o quê? Eu acho isso bem interessante a gente pensar, porque hoje eu observo, e esse podcast, essa temporada foi muito bacana de ser construída, está sendo muito bacana de ser construída, que a gente pontuou diversas soft skills, digamos assim, diversos atributos que seria benéfico, e é benéfico, para empreendedores de qualquer tamanho, novamente falando. E quem aí não conhece alguém, você também que está assistindo, quem aí não conhece alguém que é extremamente competente tecnicamente naquilo que faz, mas que às vezes ouvir essa pessoa é algo difícil, porque ela não tem uma boa oratória. Eu mesmo já tive diversos professores que eram extremamente competentes na área que estavam ali ensinando, mas a aula
acabava sendo cansativa porque não existia ali uma forma de oratória que estimulasse, né? O estímulo ele tinha que partir toda hora de nós, alunos que estavam ali prestigiando a aula. Então, quem não conhece o professor que é extremamente técnico e na hora de lecionar, na hora de passar a informação, tem essa dificuldade, né? E aí a gente reflete isso no empreendedorismo. Quantos empreendedores nascem com conhecimento, habilidade técnica, geralmente vêm de empresas e eram muito competentes nas empresas que trabalhavam. A grande maioria dos pequenos empreendedores começam assim, extremamente competente nas empresas que trabalhavam, surge com uma ferramental técnico massivo, Muito grande. às vezes muito maior do que empresas que já estão consolidadas no mercado, mas não conseguem expressar, não conseguem mostrar e expor da forma que seja esse produto, essa competência técnica. E aí eu gosto de trazer de novo mais uma pergunta para instigar essa nossa conversa, que é principalmente para quem está começando, mas não necessariamente para quem está começando. E aí é a hora que você para, respira, pega o papel e a caneta e vem aqui conosco anotar o que essas pessoas vão dizer. O que vocês diriam para quem está começando? Para quem enxerga ou para quem não enxerga essa dor, essa demanda pessoal? Por onde eu começo a melhorar e a me capacitar para minha oratória? Existe um ponto que eu começo? Existe algo que eu preciso olhar para o meu negócio, para mim, e pensar e refletir que é uma dor? Por onde vocês acham que essa pessoa tem que começar a olhar para identificar a necessidade mesmo de desenvolvimento da oratória? E aí? O grande detalhe é que para começar, tu tem que começar. Esse é Então a muito gente importante. sempre vai pensar melhoria contínua. Vamos entrar então na qualidade, gestão de processo dentro de uma empresa. Não adianta a gente só ter o melhor produto se eu não consigo demonstrar, vender, ter a melhor proposta, mas também você não apresentar. Então a melhoria contínua ela vem para nós, porque a pessoa que precisa ter uma boa oratória e hoje ela precisa estar presente também na rede de negociações, dentro de núcleos, dentro de associações, ela precisa se vender a imagem, vender o pessoal, vender a oratória. Não só o produto vai construir a base. Então, com certeza, o primeiro passo é começar. Através desse começo, a gente consegue ver quais os pontos que a gente precisa estar melhorando na oratória. Lembrando também das bases da oratória, como nós estamos conversando com a Bárbara aqui, são os pilares, ou seja, a tua postura, a fala, o conhecimento, o porquê tu tá nesse negócio, o porquê tu quer vender aquele determinado produto, quais são as pegar importações? gancho aqui? Com certeza, Bárbara. Quando o Teres fala o porquê estou nesse negócio, por que é esse produto, aqui eu gostaria de fazer uma ponte com algo que passou na minha cabeça assim que tu fez a pergunta, né? Por onde começar? Eu gosto muito do assunto interesse humano. Então, esse meu produto, segurança no trabalho, melhora a vida das pessoas em quê? Qual é o interesse humano? Porque assim, como nós somos sociedade, todos os nossos produtos e os nossos negócios, eles devem servir à sociedade. E a sociedade é feita por gente. Então, isso me interessa para promover o quê? Então, por que eu escolhi trabalhar com capacitação humana, com foco na expressão que a gente chama oratória e que a gente já aprendeu que é muita coisa, que é um conjunto. Eu escolhi trabalhar com isso para colaborar para que as pessoas, sejam elas as lideranças ou os colaboradores, organizem os pensamentos, lidem com os sentimentos, saibam expressar-se respeitosamente e aprendam a trabalhar coletivamente, em colaboração. Então, aqui é o meu interesse humano, porque eu acredito que os ambientes de trabalho e os ambientes sociais podem ter qualidade, não precisam ser violentos. Não, jamais. Não precisam ser competitivos. Então, quando a gente descobre qual é o nosso interesse,
é onde a gente encontra força para superar qualquer uma das limitações. Eu fico nervoso, vou trabalhar a respiração. Eu fico inseguro, vou trabalhar ler em voz alta para meu marido ou para o meu filho. Antigamente a gente fazia isso, o pai e a mãe liam para o filho, ou seja, tá melhorando a capacidade cognitiva de todo mundo. Sim, de percepção, de oração, tudo. de tudo. Então, uma coisa tão simples, ler uma poesia em voz alta, ler um texto, ler uma notícia, fazer de conta que aquela notícia é nossa, dar valor. Aí a gente entra na interpretação, um exercício fantástico e acessível. Leitura interpretativa. Pega qualquer texto e lê dando vida, dando interpretação. Outra coisa fantástica, vai para frente do espelho e se olha nos olhos. Isso é difícil. Vai para frente do espelho e observa como é olhar nos olhos. Porque uma ferramenta incrível da oratória, saber olhar. E é importante, pegando o gancho agora da Bárbara, agora é a minha vez, como nós temos tanta tecnologia disponível, o nosso celular, um objeto simples que hoje todo mundo tem um celular. Filma. Você faz esse conhecimento, você faz a tua filmagem, se você não tem essa oportunidade de ter uma rede de relacionamento com outras pessoas, se apresenta pro celular gravando. E depois você vai começar a ver os pontos que você precisa estar melhorando. O olhar, o pensar, o construir aquele determinado assunto vai ser etapas da melhoria contínua. E dentro dos processos, trazendo para o mundo de negócio e empreendedorismo, nós vivemos sempre em melhoria contínua. Então, como é construtivo o nosso dia a dia dentro dos negócios e também nós como pessoa, entonação, apresentação, o conhecimento, a base dos livros hoje está se perdendo muito. A escrita, se nós formos ver hoje, muitas pessoas conseguem se expressar, mas não conseguem escrever. Porque tem hoje muitas escritas objetivas no nosso WhatsApp, no nosso dia a dia, que a gente está perdendo a escrita. E como é importante nós voltarmos para ter a base. A base é a transformação de tudo. Sabe, Teles, aqui eu vou dar uma dica, tá? Tem um neurocientista brasileiro, Miquel Nicoleles, que está super na mídia fazendo divulgação científica, YouTube, podcast, e um dos argumentos dele é que algumas coisas são essenciais para a saúde mental e cerebral. Movimento do corpo, simples, caminhar, movimento natural, interagir, gesticular, mover-se. E o outro elemento é escrever. Escrever no papel, de forma analógica, como um circuito cognitivo de trabalho da inteligência. E inteligência e associação de ideias é uma coisa que deixa a nossa oratória mais natural. Quanto mais repertório eu tenho, quanto mais ampla é o repertório, sei lá, eu li poesia, eu escrevi, eu li uma notícia, eu refleti sobre um filme que eu assisti, eu vi o podcast, eu pensei a respeito, eu olhei para o meu próprio negócio, eu revisei a minha cultura organizacional, eu escrevi o que foi importante no meu dia. Eu estou aumentando a minha plasticidade neural. Eu estou tornando a minha capacidade cognitiva maior. Gente, isso depois vira expressão. Quanto mais potência, então, o Nicolas falava de soft skills. Tem uma autora brasileira, a Daphne, ela lançou um livro que chama Power Skills, porque ela disse, isso de soft não tem nada. Saber falar, saber ouvir, organizar as ideias, ter postura, em compreender propósito, dar a cara a tapa, defender. Isso não tem nada de soft. Sim. Para ela, isso é um poder humano. E eu penso que sim, é um potencial humano. E sabe, gente, às vezes eu penso que nós somos uma cultura que foi apagando o potencial humano e a gente poderia
trabalhar o reverso, né? Ativar os potenciais humanos, porque dentre as coisas que eu mais acredito nesse mundo é na capacidade humana de fazer, de criar, de transformar, de melhorar. O Telles falou uma coisa fantástica, que é a melhoria contínua, que a gente também pode chamar de evolução e transformação, né? O que eu era ontem, depois desse podcast, eu já não sou mais. Diferente. Porque eu já sou diferente, porque eu conheci vocês, vocês me conheceram, a gente criou algo. Então, imagina uma vida até a época que nos for possível, a gente está vivo, se transformando, se melhorando. E sim, a oratória, entre outras coisas, é um grande exercício psicológico, porque ela nos convida a nos conhecer, revisar quais são os nossos interesses, como estão as nossas emoções, como estão os nossos pensamentos. Então, por isso, a oratória sim é uma ferramenta de desenvolvimento humano. E é incrível. Incrível, e que bom que eu estou alinhado, né? Porque eu pedi pra galera pegar papel e caneta. Não falei a nota do celular, então me escapei dessa. Me escapei dessa, estou alinhado com o tema, viu só? E não teve script antes aqui. Eu acho muito legal isso que vocês trazem dessa perspectiva que cada um de vocês tem na carreira profissional de vocês. Isso agrega muito. E nessa importância que principalmente a Bárbara falou de ter esse interesse humano. E talvez ter o interesse humano ainda é uma dificuldade. E quando a gente fala de conhecimento técnico, vira uma dificuldade, porque tem gente que vem apenas do técnico e olha aquilo apenas como algo tecnicamente benéfico. Instrumental, né? Instrumental. Então a gente está falando da importância de ter interesse humano na hora de olhar para o seu negócio, na hora de olhar para si, porque muito do que a gente está construindo aqui hoje, nesse podcast, nessa temporada, ela não diz respeito apenas a negócios como PJ, digamos assim, mas também sobre quem está por trás desse negócio. E quem está por trás desse negócio, ou então quem não tem um negócio, mas quem se preocupa com a capacitação interna. E quem olha também para o intraempreendedorismo, né? Que é eu investir no meu conhecimento, na minha preparação, na minha capacitação de uma forma contínua. Eu achei isso muito bacana e olhar para uma forma de melhoria contínua e como tem ferramentas de gestão no mundo inteiro que muitas pessoas pensam apenas que é gestão de negócios e, na verdade, não necessariamente, né? Não é número frio, é uma evolução contínua. E como a Bárbara trouxe para nós também, tu complementou, é interessante nós sabermos que não existe algo padronizado, vai ser sempre assim. Ele tem que ser personalizado. Como na parte, trazendo para o nosso lado dos treinamentos, hoje você pode ter ferramentas que entregam de uma determinada forma, porém a pessoa que está recebendo, ela é uma pessoa mais humilde, ela não consegue compreender aquela fala. Ela tem uma dificuldade, então tu tem que fazer uma personalização do teu treinamento para aquela pessoa, na humildade dela, ela conseguir compreender e se proteger. Que esse cenário da segurança do trabalho, ele é muito importante, só que a forma que tu se expressa, como tu demonstra o visual, o tato, fazer desenvolver um pensamento crítico sobre aquela situação é muito importante. E isso nós precisamos trazer, não só pensando em negócio, mas na nossa vida do dia a dia. Se você escrever um texto no WhatsApp para sua esposa, para o seu marido ou para o melhor amigo, dependendo da forma que tu escreve, a interpretação dessa pessoa é totalmente diferente. Tu vai botar um emoji pensando que tu tá agradando. Nossa, o que a pessoa tá pensando? Então, essa forma de interpretação do ser humano, ela é diferente. Nós precisamos estar transformando também para que chegue a nossa mensagem da forma que a gente deseja integrar. E isso é importante também dentro desse nosso mundo de oratória. Para quem falamos, né, Teles? Isso aí. Isso é lindo. O Nicolas falava, né, do professor muito técnico. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem, né? Eu tava no colégio, acho que 8ª série, e aí chegou um professor pós-doc. Uau! Master Blaster! Esse aí é o melhor! Sim, e ele começou a falar e eu não entendia nada. Nada. Então, uma adolescente, e a gente sabe que a adolescência é uma fase especialíssima, e eu digo, eu não consigo entender nada. Só que ele é o super cara. Então, o problema sou eu. Sou eu. Resultado, tive que buscar compensação com aula particular
por fora, porque eu não tinha coragem de dizer, porque era o cara, que eu não estava entendendo absolutamente nada. Hoje, 54 anos de idade, eu não me transformei no cara, Sim. porque eu respeito a necessidade do ouvinte. Então, não importa tanto o quanto eu sei, importa que necessidade aquele que me ouve tem. O que ele necessita para melhorar, superar. Então, aqui, a gente poderia dizer essa oratória servidora, né? Uhum. Que o foco é o que eu entrego e não necessariamente o tanto que eu sei. Isso aí. E muitas vezes, puxando já a fala, tem aquela frase simples e muito importante. O básico tem que ser dito. Muitas vezes a gente entra com uma transformação querendo ser o pica das galáxias, mas tu não fez o básico, não fez a cama. Não fez a estrutura para tu ter uma oratória perfeita. Então, como buscando a fala aqui da Bárbara, é importante, precisamos evoluir, mas nós temos que saber para quem nós estamos entregando a nossa fala, o nosso produto, para poder ser transformador, gerar memórias nas pessoas. E puxando também para alçada, falando bastante da parte de psicologia e de neuroplasticidade, a psicologia também tá caminhando por esse caminho de... Tá caminhando para ver as perspectivas contextuais. Qual o contexto que a gente está inserido, né? E entender a oratória. Desenvolver esse autoconhecimento interno de qual contexto eu estou inserido, de onde eu saio e onde eu estou, talvez seja um ponto primordial para a gente olhar para a nossa oratória, nosso desenvolvimento interno. E a partir daí eu enxergar de onde eu vim, o que eu passei, onde eu estou e agora. Para onde eu vou? E para onde eu vou pode ser para quem estou falando, para quem estou me apresentando. Ô, Nicolas, você tá dando aula de filosofia. Viu? Só para mais dicas, não onde estou, para onde vou? São as pesquisas, as perguntas cruciais de todo pensamento filosófico, que a gente chama reflexão, né? Sim. E aí o trazendo... que quero? Exatamente. E aí, olhando para essa perspectiva, também sobre uma ótica de pensar nessa necessidade e ter a humildade de enxergar essa necessidade. É muito fácil chegar pós-doc e falar, cara, eu tenho todo o conteúdo do mundo sobre treinamento de segurança do trabalho, sou o melhor que existe no planeta e eu vim aqui apresentar o meu produto, meu serviço. Que eu sou pós-doc, às vezes 2, 3 pós-doc, pesquisas e mestrados, não sei o quê. E aí chega na hora de comunicar, eu mal comunico, de uma forma não eficaz. E aí, o que é uma forma não eficaz de comunicar? Eu entendo que uma forma não eficaz de comunicar é uma forma disruptiva do contexto. Se esse cara dá uma aula para pessoas em formação de pós-doc, talvez ele seja assertivo, talvez as pessoas compreendam essa pessoa. Mas se ele dá um treinamento para uma empresa, daqui a pouco do interior do estado, que está se formando, que acabou de fechar os primeiros 50 colaboradores, e agora que entendeu a necessidade de dar treinamento de segurança, ou por exigência, ou por o que quer que seja, e eu, vou buscar o melhor, busca esse cara vai lá e dá a mesma aula, o mesmo discurso que ele deu nessa pós-graduação, nesse pós-doutorado, não vai ser tão eficaz assim. E aí, de novo, a humildade em todos os aspectos do empreendedorismo de entender aonde eu estou, de onde eu vim e para onde eu vou. Né, Bárbara? Eu acho que isso é legal que você trouxe. E que quem o Kleber está comigo, né? Exatamente. Exatamente. Se eu vir aqui falar conceitos super técnicos, talvez vocês fiquem assim. Nossa, não entendi nada. Tipo isso, né? Falou bonito, mas não entendi nada. E o pior é aquele que faz assim, ó. Eu lá na 8ª série. E, na verdade, tá tipo um macaquinho batendo dentro da cabeça. E isso é comum, né? Isso é comum. E de novo, eu acho que a humildade ela é um fator. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho que a humildade ela é um fator definitivo, não só para oratória, né? Por empreendedorismo como um todo, mas vocês trouxeram esse olhar de interesse humano que eu achei muito bacana. E esse olhar de para quem eu comunico, né?
E eu também tenho uma pergunta aí. A pergunta polêmica do episódio tem que ter. Não pode sair sem a pergunta. Se faltar é porque o Nicolas tá mal. Eu tô... Talvez vocês tenham percebido uma voz diferente hoje. Foi dia que, inclusive, vim pra cá e, na verdade, fui parar em outro lugar. Deu... Nossa! Tinha que ir pro estúdio. Mas acontece, faz parte. E a pergunta polêmica da vez... Ela surge, lógico, pensando nisso que a gente tá construindo aqui, pensando em tudo que a gente construiu nesse episódio. Mas o que vocês diriam para quem acha que não precisa desenvolver oratória? Para quem acha que já tá suficientemente capacitado? Para quem acha que não precisa olhar para melhoria contínua? Não só oratória, mas a gente tá falando de oratória, então vamos pensando em focar nisso. O que vocês diriam para essa pessoa que tá assistindo esse episódio pensando, tá, mais do mesmo, tá, de novo, oratória, tá, e aí o que eu faço com isso, né? Eu acho importante porque, às vezes, a gente precisa mostrar essa dor. E eu queria saber de vocês, lógico, eu vou tirar esse peso de mim. Queria saber de vocês, o que vocês diriam para quem não tem esse olhar até de humildade que nós falamos nesse episódio, né? Ô, Nicolas, essa tua pergunta é de milhões. Ó, pegue o papel e a caneta, não é o celular, e anota, Eu então. vou fazer algumas reflexões Por aqui. favor, Bárbara. Não sei se tem como dar uma resposta precisa. E única, E e única. sem contexto. Né? Mas tu sabes que uma das grandes capacidades humanas é querer aprender. Só aprende e melhora quem quer. Para querer aprender, eu preciso ter uma noção de qual o patamar e quais resultados eu estou tendo e se esses resultados são os melhores, não só para mim, mas para o contexto. Então, quando o Teles fala em melhoria contínua, a gente tem um outro lado da melhoria contínua, que é querer aprender. Se eu acho que já sei e já me basto, não vai acontecer a melhoria contínua, porque o que eu vou aprender se eu já sei? Isso me fez lembrar um texto muito antigo da filosofia tibetana, que fala assim: existem 3 salas numa jornada de aprendizado. Talvez a mais importante, reconhecer a minha ignorância. A segunda sala, buscar aprender. E a terceira, colocar em prática. E assim, ciclicamente. Porque eu tenho 54 anos de vida muito bem vivida. E ainda tem um bocado de coisa que eu não sei. Então, eu quero aprender. E eu aprendo aqui com o Teles, com o Nicolas, com a Andressa. Eu aprendo sobre o cabo do microfone. Eu aprendo o tempo todo, porque isso é uma capacidade humana. E quando eu abro mão disso, eu estou abrindo mão de uma capacidade humana. E vou ter as consequências. Então, só que daí tem outro lado da coisa também, Nicolas. Dar murro em ponta de faca também não... Então, se alguém não quer aprender, não tem como alcançar algo. Certo? Então, te dou um copo cheio de água, mas você não quer água... não. Isso me faz lembrar Confúcio. Né? Isso me faz lembrar Confúcio. Ele dizia assim: mesmo o bem, se for imposto, é uma violência. Sim. Então, eu acho que aqui a reflexão, Nicolas, é quanto cada um de nós gostaria de aprender. E em quê? E aí eu volto necessariamente para o início. Conhecer-se. E observar as consequências das suas escolhas. E se elas são as melhores, continua. Se elas podem melhorar, busca aprender. E se for a comunicação, e eu, assim, sou muito convicta de que a comunicação é algo importante, porque como eu sou uma pessoa de tendência emocional e gosto de relação humana,
Se alguém me nega a comunicação, eu sofro. Sim. Então, por essa dor, eu alcanço como melhorar a comunicação, né? Eu não sei se ajudou. Nossa, ajudou demais. Com certeza ajudou demais. Plantou várias sementes. E pensar isso de... Não adianta a gente estar aqui falando sobre oratória, empurrar que isso é uma obrigação de todo mundo desenvolver. E quem está assistindo lá do outro lado pensar... na verdade isso não faz sentido. Talvez vai chegar uma hora que vai fazer sentido. Talvez não chegue essa hora. Mas eu acho que isso é primordial, sim. E você, Kleber, da ATS Treinamentos, o que tem a dizer para nós? Complementando então a fala da Bárbara, que é importante, a base das informações, o nosso conhecimento. E nós vamos perceber que a evolução ela acontece natural. Mas para a gente poder ver essas pessoas que compreendem e entendem que não tem evolução, a gente só gerencia aquilo que mede. Então o famoso feedback, fazer uma avaliação pós a apresentação de um projeto, acompanhar como estão as entregas da empresa, ou pós um treinamento, ou pós uma reunião, eu consigo medir através de uma avaliação, um checklist. Aqui nesse momento a gente vai conseguir ver, gerenciando aquela informação, o quanto eu preciso melhorar. O que aquele ouvinte conseguiu compreender? Como nós somos transformador na vida daquela pessoa? Compreender ou sentir, né? Ou sentir o momento. Então é importante o conhecimento, a base dos livros, a base da informação, nós vamos estar construindo algo melhor para nós. Então, a minha percepção, com certeza a gente precisa evoluir. Hoje, todos os momentos da vida a gente evolui. Na nossa vida mesmo, somos crianças, passamos a ser um adulto, depois somos gestores de família, depois nós vamos estar gerindo a nossa família como avós, e dentro da empresa também a gente tem essa evolução. Quando a gente pensa em negócio, a gente começa pequeno, se desenvolve, vai para médio e assim a gente continua. Então a gente precisa sim ter a oratória como base, ao meu ver, e a transformação do nosso conhecimento, porque hoje conhecimento sempre vai ter um espaço para nós, para poder estar aprendendo, desenvolvendo, construindo um mundo melhor para as pessoas que nos cercam ou para os nossos próprios clientes que a gente está transformando, né? Porque a gente tá cheio de problema, né? Então é super bom aprender em base aos problemas. Então, em vez de a gente ficar estressado e tal diante de um problema, ok, esse problema me convida a ativar quais potenciais? A melhorar o que em mim? É um outro modo de aprendizado, né? Que a gente chama de aprendizado baseado em problemas. Que aí tira a maldição da ideia da palavra problema e coloca o problema como o jogo da vida. Aquilo que me instiga a me transformar, a buscar ferramentas, buscar conhecimento, buscar práticas, buscar relações humanas. Dá pra fazer tanta coisa boa. É um passo que constrói muitas coisas. O assunto é maravilhoso, né? A gente tá pensando várias coisas e eu já tô na tecnologia. E o que a gente vai dizer disso aqui? Porque isso aqui vai provavelmente, eu não sei, isso vem dos períodos, né? Ainda mais a pandemia, por exemplo, que trouxe a gente a ter que desenvolver, a nos desenvolver pelas câmeras. A fala, ela teve que, eu acho que se colocar, a gente teve que aprender a fazer os tons de voz, a se expressar de uma maneira virtual. Mas tu acha que vai aumentar isso? Ou será que a gente vai retornar? A gente vai ver essa necessidade de precisar ter esse contato? Eu acho que as coisas se complementam, sabe? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu sou super usuária da tecnologia, mas eu também sou super usuária do meu desenvolvimento como ser humano. Então eu acho que se tu combina as duas coisas, dá bom. Não é uma questão de excluir ou demonizar, né? Que às vezes assim demoniza, é o fim do mundo, agora o celular vai acabar com a humanidade. Creio que não, porque é uma ferramenta complementar. E quando tem ali uma pessoa que se desenvolveu, que está trabalhando suas skills, que se relaciona, é um complemento, é uma ferramenta que pode acelerar coisas, né? Então eu posso jogar ali no GPT dados e ele me dá uma planilha e me ajuda com a análise, eu ganho tempo, e aí eu posso colocar minha mente a serviço de crescer um pouco mais.
Isso também me lembra Aristóteles. Veja, a gente está falando de antes de Cristo e esse cara dizia: a tecnologia nos serve para nós termos tempo de desenvolvimento mental. Então não é uma coisa contra a outra. Agora, eu endeusar ou demonizar a coisa e esquecer que eu sou o agente e o que usa e que eu preciso sim continuar desenvolvendo a minha condição humana, então me parece que sim, veio para ficar. Pelo menos até um bug total. Uma crise tecnológica. Que pode ser, né? Mas que a gente não nos abandone. Então, que a gente tenha lá na educação básica trabalhos em equipe, a gente tenha arte, a gente tenha oratória, a gente tenha convivência, a gente dê ambiente propício para desenvolvimento das relações humanas e também ter o tempo para uso da tecnologia orientada. E Vir daí- da base, eu acho que é muito importante também, né? É, A gente sim. sempre vem nisso. Todo mundo fala, educação financeira, educação ecológica. Não, é sustentável, que a gente aham. trouxe nos episódios. E isso traz com que a gente, né, consiga... A gente tem que aprender, eu acho, como hoje, mas a prática sendo desenvolvida desde o início vai ser muito melhor. Sim. Né? E eu não sei, hoje, se tu tem algum dado desse ensino, se tá se conseguindo, ainda mais com a introdução disso aqui, né? Se teve toda aquela lei de banir o celular pra poder, né, o desenvolvimento das crianças e tudo. Sabe, Andressa, eu conheci uma escola pública de Novo Hamburgo, de periferia, fantástica, que faz um trabalho assim que merecia divulgação para todo o país. E lá trabalha muito bem a tecnologia com a horta, com o cultivo da planta. Que show. Que legal. Sim, é possível. E assim, não com alunos passivos, com alunos protagonistas. E claro, com uma visão. O gestor do lugar é um visionário e que consegue harmonizar o melhor de cada parte, né? Então é um ambiente assim, e é aqui em Novo Hamburgo, e é aqui na periferia. Então tá acontecendo muito perto de nós, coisas fantásticas. Eu participo do grupo de territórios empreendedores do Sebrae, e no núcleo de trabalho que eu tô é justamente procurar as boas práticas em educação de ensino fundamental e médio na nossa região. E tá cheio. Que legal, né? E essas Um coisas monte de coisa são boa pouquíssimo acontecendo. divulgadas, né? Porque talvez o que dê mais ibope é divulgar o contrário. Com certeza absoluta. Só que aí tem esse podcast, tem essa escola, tem o Sebrae, tem a segurança do trabalho, tem o jovem empreendedor, tem um monte de coisa boa acontecendo. Tem a filosofia da Nova Acrópole, vou fazer um merchandising. Aham. Tem um monte de coisa boa acontecendo. Então imagina se a gente começa a dar espaço de divulgação para o tanto de coisa boa que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Eu acho legal trazer essa perspectiva. E eu tive particularmente a maior dificuldade na oratória quando eu comecei ali, para dizer assim, a trabalhar com treinamentos, com palestras, desenvolvimento, onde eu olhava e falava assim, cara, como é que eu saio daqui, né? Como é que eu saio dessa saia justa que é falar em público? Eu acho que muita gente passa por isso. Não sei se vocês passaram por isso também, mas eu passei muito por essa dificuldade de expressão até justamente entender e acreditar. Lógico que já acreditava naquilo que eu estava falando, mas acreditar no impacto daquilo que eu estava falando. E eu acho que isso acaba sendo primordial pra gente dar os primeiros passos pra oratória, pra gente dar os primeiros passos pro desenvolvimento pessoal. É acreditar naquilo que a gente tá pregando, acreditar naquilo que a gente tá trabalhando e acordando cedo e dormindo tarde todos os dias, principalmente quem é jovem empreendedor, jovem empresário. A gente sabe que a gente acorda cedo, dorme tarde todos os dias e daí na hora de mostrar, expor aquilo, mas será que vão acreditar nisso? Mas será que vão confiar no meu trabalho? Isso acaba sendo uma grande questão, assim, e
e não pensando como apenas essa objeção, lógico, as objeções elas têm seus contextos, mas eu acho que para a gente se encaminhar assim, para um desfecho do nosso episódio, gostaria que vocês falassem um recado que vocês trazem consigo dentro das carreiras profissionais que são extremamente vastas e extremamente consistentes. Vocês tragam para nós também uma mensagem para quem está nos assistindo, de quem quer usar essa mensagem para empreender, de quem quer usar essa mensagem para intraempreender e se capacitar melhor e ser um colaborador mais completo, daqui a pouco não necessariamente empreendedor com um negócio próprio, mas sim dentro de alguma organização. Para quem também já está lá no topo como empresário e olha para isso também como uma demanda. Então eu gostaria que vocês dois pensassem e formulassem uma mensagem que vocês vieram aqui também pensando em deixar para quem está e quem aceita que está se construindo nesse momento, né? Eu quero dar minha opinião primeiro, porque eu nunca dei. Que o meu desenvolvimento maior foi na faculdade. Então eu acho que... E trabalhos apresentados. Eu acho que ali... Na faculdade mesmo, assim, tipo, na frente da galera. Na frente da galera. Foi onde eu me desenvolvi mais, assim. Eu perdi aquele negócio de, tipo, o que eu vou falar? E eu aprendi, simplesmente foi indo e fazendo os trabalhos. Fazer o trabalho e se apresentar na frente. Fazendo... E isso tu vê pelo tipo de curso, né? Porque como eu fiz publicidade e propaganda primeiro, o trabalho de apresentar era muito frequente demais, né? do que o outro depois que eu fiz EAD. Então ele é totalmente diferente. Mas eu acho que na escola tem essa possibilidade. Se pudesse desenvolver ali, iniciar e começar a instigar com que apresente. A gente sabe que eu acho que a gente tem que levar que a gente tá na escola para aprender. O conteúdo que a gente vai aprender ali, ou a gente vai apresentar pro professor, ele sabe que a gente não sabe. E que ali a gente vai ter que trazer aquilo ali que a gente entendeu, da forma que a gente entendeu, pra gente poder se expressar. E eu acho que ali é uma oportunidade, tipo assim, máxima. Pra começar a desenvolver e a começar a perder esse medo, se hoje tem, né? Algum medo. Vou falar mais um relato, então, antes de vocês falarem. Que tem um colega na faculdade que é meu amigaço, assim. Que no primeiro trabalho da faculdade, ele foi falar e ele travou. Não falou. Travou, assim. Nunca tinha visto algo tão crítico. Tão crítico. E hoje, nossa, se expressa muito bem. Muito bem mesmo. E aí a gente chega no... Galera... Tem tempo para se capacitar e é possível. Né? Com certeza. E é interessante as duas falas para nós estar complementando aqui, para nós falar também da tecnologia. A tecnologia é um elemento de apoio, porque nós vamos construir as ferramentas, nós vamos dar a entonação necessária. E quando a gente vê os dois exemplos, é importante começarmos. Depois que nós começarmos, a gente vai começar a gerenciar, ou seja, como foi aquela entrega daquele trabalho, como foi a apresentação, como foi minha oratória, e vai entrar o processo da melhoria contínua. Então, para mim ter uma evolução, eu preciso começar. Muitas vezes a gente vai ter o receio, o medo. Como vai ser? O que as pessoas vão me ver naquela posição? Como vai ser? E as perguntas... E se eu falar errado? E se eu falar errado? Então a gente vai ver que todo o nosso assunto que a gente está abordando é importante. A base do conhecimento, saber o que eu vou entregar, o porquê que eu vou entregar, o porquê estou naquele momento, porque eu encontrei aquele caminho para mim se desenvolver, tanto como pessoa, como empresa, ou necessidade para transformar de alguém. Mas o simples, o básico, nós temos que fazer. Começar para ter uma melhoria contínua, para poder fazer um gerenciamento dos nossos processos, para ser um dia de cada vez, 1% que a gente conseguir melhorar, com certeza a gente vai ter uma transformação no futuro, tanto para o lado pessoal, empreendedor e também a gente pensando na sociedade. Uhum. O Nicolas pediu uma mensagem. E aí a Andressa falou do ambiente escolar como laboratório de desenvolvimento humano. E isso me conecta com o tema da segurança psicológica.
Então, a segurança psicológica hoje, e a gente tem a felicidade de ter no Brasil o Instituto Internacional de Segurança Psicológica ativo. A segurança psicológica, ela é gerar ambientes aonde a pessoa possa falar, não porque esteja certa ou porque esteja errada, mas que ela se sinta segura para falar, para ser ouvida e, se necessário, corrigida ou apoiada. Então, eu investiria em nós nos tornarmos pessoas capazes de gerar ambientes onde cada um pode ser, dizer e melhorar. Então, se é um ambiente empresarial e o nosso colaborador está com críticas, não tem que punir. Pode ter um profissional, mediador, que vai fazer uma roda de conversa com 2 ou 3 pessoas, vai ouvi-las e só em se sentir ouvidas, elas já começam a encontrar outras perspectivas. Uma das coisas que eu observo eventualmente nas organizações é o medo à crítica. Botar embaixo do tapete. Isso está adoecendo todo mundo. Então, tenha um mediador, faça uma roda de conversa segura, com segurança psicológica, e vamos encontrando caminhos para a cura. Porque hoje, não só a escolaridade fundamental ou tradicional, as empresas são grandes escolas, gente, de desenvolvimento humano. E ainda bem que hoje a gente tem um RH mais estratégico, que está entrando com a parte de aprendizado, desenvolvimento e cultura organizacional, porque sim, a gente aprende durante toda a vida. E a vida adulta é dentro do nosso trabalho. Então, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, não foi só ali. Agora, na vida profissional, nos nossos ambientes de trabalho, é uma grande escola. E bom, vamos fazer isso acontecer, né? Então, já acompanhei empresas que têm lá o seu all hands, que junta todo mundo, que gera cultura, que gera confiança mútua. Muitas empresas estão se tornando empresas que aprendem, organizações que aprendem. Ou seja, o aspecto da escola enquanto lugar de aprendizado e melhoria contínua. Acho que é isso, Nicolas. Olha, A Ju não tem nem o que dizer, né? não tem nem o que dizer, mas antes de mais nada, novamente, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. É um tema necessário demais de ser falado, e eu tenho certeza absoluta que a forma com que vocês transmitiram esse conhecimento é uma forma muito usual para quem está nos assistindo. Foi uma forma muito usual para nós, como empreendedores, como membros também do Núcleo de Jovens Empresários e membros da Assist. Então, eu acho que foi crucial a participação de vocês. Não poderia ter sido convidados melhores para falar desse tema. Eu acho que vocês foram cirúrgicos do que vocês nos trouxeram, na forma que vocês acolheram as dúvidas e as perguntas também, que não são fáceis de serem respondidas. Então, já de antemão, agradeço muito a participação de vocês aqui. Não sei se a Andresa tem algo a falar, algo a dizer sobre esses 2 fenômenos que tiveram nessa mesa hoje. O assunto foi ótimo, eu acho que linkou com tudo que a gente vem trazendo em todos os episódios e no que a gente queria desenvolver nesse papo, né? De trazer especialista, trazer alguém que passa por isso, né? No caso, os nucleados ou empresários, para que a gente pudesse ter esse desenvolvimento. Eu acho que aqui é a palavra, né? Que a gente tem que desenvolver. E a gente lembra que a associação, o Núcleo de Jovens, ele vem para isso. Ele auxilia muito, a gente consegue desenvolver muitas coisas. A gente tá com umas ideias ali, né? Fazendo o planejamento já para o próximo ano. E eu acho que essa importância de ver o eu empresário está sendo muito, como é que eu vou dizer, maior. A gente acho que tá tendo essa ideia de que a gente que faz o nosso próprio negócio.
E o nosso negócio é a nossa... É só um pedacinho do que a gente é, né? A gente desenvolve os negócios por isso. E então a gente convida todos a conhecer a Assiste, a conhecer o núcleo de jovens. A gente, né, um grupo multissetorial. Então, tem várias empresas, tem o Eu Empresa, tem gente com equipe, tem gente sem equipe, né, que faz todas as coisas. E eu acho que é o essencial pra gente aprender a entrar num ambiente com várias pessoas, vários conhecimentos, idades diferentes, porque a gente vai dos 20 e poucos anos até os 60, 70 anos, empresas grandes, empresas pequenas, familiares, não familiares, e eu acho que é isso que é o essencial, né? Então, espero ter ajudado, né? Esperamos ter ajudado você a pensar um pouquinho mais. E a gente agradece, eu agradeço, né? Vocês aceitaram o convite de conversar com a gente. Eu acho que foi, assim, mais um dos tops episódios, né? Demais, com certeza absoluta. Gente, muito obrigado de verdade pela participação de vocês. E deixa aí o convite pros próximos também, né? Convite aberto, lógico. E aí, se vocês quiserem deixar suas redes pra gente a seguir, a Bárbara direto tá na associação, né? A gente sempre convida ela pra fazer alguns cursos. E eu acho que é essencial. Se tu quiser se desenvolver, procure. Não entre no oratório pensando que você vai desenvolver dicção, tá? Eu acho que isso... Sim. Tu tem que quebrar... A gente tem que quebrar esse estigma, né? De que é dicção. Não é. É muito mais que isso, tenho certeza. Sim. É importante até... Hoje deu pra ver que não é só dicção. Muita filosofia, pessoas... Uma rede de construção que é necessário, porque hoje, quem está passando por alguma dor dentro do mundo do empreendedorismo, nós temos um núcleo de jovens empresários, então um grupo multidisciplinar, que daqui a um pouco a tua dor, a gente pode estar sendo complementado pela já uma vivência dos outros nucleados. E é importante tudo que a gente está falando no dia de hoje, agradeço muito o convite, foi grandioso, tanto para poder estar conhecendo a Bárbara, ter mais um outro leque de conhecimento, um outro lado de visualização da oratória. Nicolas também trazendo aí muita filosofia, e filosofia que sempre nos constrói em transformar nós uma pessoa diferente no amanhã. Com certeza. Andrés também trazendo essa vivência aí. E é interessante, nós temos uma rede de participação. Hoje, muitas vezes, a gente vê uma rede, um tentando competir com o outro, mas nós precisamos construir. E quanto mais nós nos unirmos, nós vamos construir não só uma empresa melhor ou um mundo melhor, mas com certeza uma sociedade melhor. Então é muito importante. Agradeço novamente aí de coração, gratidão pelo convite, que foi grandioso nossa manhã aqui, que nos inspirou bastante. E a galera pode me achar no LinkedIn e no Instagram com Bárbara Klimiuk Sinigaglia. Acho que depois tiver legenda no... Dá pra colocar aí. Aproveitando o gancho das redes sociais, pode nos seguir lá então, ATS_treinamentos. Estamos sempre disponíveis, nossos canais ali estão de acesso, muitas vezes uma forma diferente de educar, mas sempre pensando na transformação de um mundo melhor e mais seguro também para os nossos trabalhadores e todo mundo que está se envolvendo com a área de segurança do trabalho. Que ótimo. Galera, muito obrigado a vocês. Obrigado também a quem nos assistiu até esse momento do episódio. Lembrando que tá no começo do ano, então a gente vai estar preparando aí uma nova reunião de integração, muito provavelmente do Núcleo. Fiquem ligados nas redes do Núcleo, nje.assistesl e assistesl no Instagram. Agradeço demais pela participação de vocês. Se você não curtiu esse episódio, né, já tá na hora de curtir esse episódio, compartilhar. E aí deixa um comentário também sobre o que você achou desse episódio. Andressa, tem alguma palavra de despedida para fazer para os nossos ouvintes? Nenhuma, olha, eu estou ainda extasiada com o nosso assunto de hoje. Mas aí fica o meu agradecimento e eu espero todos vocês no Núcleo de novo, que a gente possa se reencontrar até mesmo nos eventos da associação, né? Que ótimo, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.